Queiroz foi preso. Supremo Tribunal Federal atacado. Weintraub talvez já tenha caído quando vocês assistirem a este vídeo. Empresários, deputados e blogueiros recebendo visitas da Polícia Federal. Planalto fala em abusos. Se você está confuso, pois é, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas calma, vamos arrumar as peças nesse tabuleiro e organizar o jogo, porque dá para entender. Ele tem um pouco de xadrez, no sentido de que é jogado com o olho nos lances seguintes. Tem um tanto de pôquer, porque blefes fazem parte de cada lance. Na verdade, é como se cada jogador estivesse numa partida distinta. O Supremo no xadrez e o Planalto no pôquer. MP do Rio e TCU correm por fora. Para entender tudo, basta entender um ponto. Ninguém acredita mais no blefe do golpe militar. Olharam para o rei e ele está nu. Sim, as instituições estão agindo. Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. A primeira peça a reparar é a prisão de Fabrício Queiroz. Porque mais importante do que ela é que o Ministério Público do Rio pediu e a Justiça do Rio concedeu mandado de prisão contra sua mulher. Por que isso é importante? Porque Queiroz talvez até segure a onda sozinho, só que com a mulher envolvida fica muito mais difícil. Ele já tinha mandado esse tipo de recado para os Bolsonaro, com a família não. E se alguém oferece delação premiada, hein? Passamos à segunda peça. Na ação da Polícia Federal nessa semana, o importante é a origem, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. É importante pelo seguinte: em geral, o presidente escolhe o procurador dentre os 3 mais votados pela categoria. Bolsonaro não fez isso. Queria alguém que pudesse manobrar, alguém que pudesse engavetar as coisas para ele. Aras era isso. Mas quem pediu a abertura desse inquérito novo contra os atos antidemocráticos foi Aras. Pela primeira vez, ele está agindo com alguma independência, de forma a atingir o Planalto. Será que ele percebe o presidente mais fraco? Bem, se o presidente está enfraquecido, é porque tem menos gente com medo de golpe militar. Então vamos para a peça número 3, Ação do Exército Brasileiro. Sabe quantos militares da ativa estão ocupando cargos no governo federal? 2.930. Isso é um segundo levantamento feito pelo Poder 360, quase 3 mil pessoas. Muitas dessas pessoas anexaram ao salário que já recebiam um valor a mais. Essa é a técnica usada por Jair Bolsonaro para atrair os militares. Boquinha. Esses militares fazem falta, tá? Países precisam dos seus departamentos de defesa. Entre outras coisas, por uma questão de força geopolítica. Além disso, a gente tem um país instável no norte, a Venezuela, e uma região muito complexa de patrulhar, que é a Amazônia. Mas os militares ganharam uma boquinha e vão ficando. E quando a gente repara isso, percebe que o jogo deles é mais... Gente, é suco de Brasil. No poder, todo mundo sofre a tentação daquele ganho a mais. Só que quando a gente vê que é tudo boquinha, aí perde o respeito e perde o medo. Essa semana, o Tribunal de Contas da União mandou perguntar quantos militares exatamente estão no governo. Quer saber se está havendo, palavras deles, excesso de militarização. Está fazendo as contas? Ministério Público do Rio, Supremo e Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União. Voltamos ao Supremo. Os ministros estão indignados, furiosos mesmo com as muitas ameaças graves que estão recebendo de militantes bolsonaristas, umas coisas horrorosas. E estão apertando o ritmo das investigações. Então vamos à peça número 4. Aos militares no poder e aos militares fora do poder. Os de fora estão observando esse processo com muita preocupação. Claro, olha o dano na imagem. A gente não sabe muito detalhe do que eles conversaram, mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, visitou na quarta-feira da semana passada o comandante do Exército, o general Edson Pujol. Gilmar queria passar algumas mensagens. A primeira é que não é verdade que as instituições não deixam o presidente governar. Essa é uma ideia que o Bolsonaro e alguns por perto repetem muito. Ela nasce da ordem do STF, que reconheceu que estados e municípios podem conduzir o combate à pandemia.
O que Gilmar contou a Pujol é aquilo que o Planalto não fala. O presidente tinha, pela lei, de ter montado um comitê federativo com estados e municípios para organizar a gestão do SUS, só que ele não fez. Então o Supremo não teve escolha. Aí no dia seguinte a esse encontro, Bolsonaro e o ministro da Defesa assinaram uma nota dizendo que as Forças Armadas, entre aspas, não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Isso deixou os comandantes das Forças Armadas incomodadíssimos. Eles não querem se ver nesse papel. Então, de um lado, temos os militares que trabalham nas Forças Armadas e não querem ser arrastados para a confusão bolsonarista, e do outro temos os militares que trabalham no governo que não querem perder a boquinha. Nessa confusão, não parece ter espaço para golpe. Quando a história de golpe fica só parecendo blefe, o Supremo atua. Aí olha só, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na semana passada, ele mandou a PM desmontar, finalmente, o acampamento da milícia do governo, aqueles tais 300. A PM sabia que algumas daquelas pessoas fariam um ataque ao prédio do Supremo e não agiu. Pois o coronel que estava no comando da corporação foi exonerado imediatamente por Ibanez. E aí Ibanez mandou fechar a esplanada dos ministérios para protestos. É justamente o lugar onde Bolsonaro tem recebido a sua claque. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar, não é? STF, MP do Rio, TCU, governo do DF. Enquanto o Supremo fecha o cerco sobre quem financia a ação golpista, a turma que vive falando que não pode esticar a corda, eles estão perdidos. Como perdidos? Vamos para a última peça. No domingo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi falar com aqueles que estão sempre lá pedindo intervenção militar. Estava sem máscara, o que é ilegal em Brasília, e reiterou o que já havia falado naquela reunião de vídeo dos ministros, que os vagabundos têm de ser presos. Ele estava falando de ministros do Supremo. Tem momento pior para provocar o Supremo? Pois é, não tem. Os militares, aqueles que estão no palácio, eles querem paz, querem o fim da confusão. E querem Weintraub fora porque Weintraub é como o chefe. Gosta de brigar o tempo todo. Então fazer o quê? Ele briga. Fica, cai. Weintraub foi provocar o Supremo estando no centro da investigação do Supremo. Para quê? E, no entanto, o Planalto tem uma imensa dificuldade de demiti-lo, porque a militância bolsonarista mais radical o tem por herói. Essa militância, nos últimos dias, anda samba de uma nota só. Cadê o golpe? Eles perguntam. Vocês prometeram golpe, é hora, não dão golpe. E não tem golpe. Estão frustrados. E aí voltamos ao Queiroz. Até agora, Bolsonaro estava reagindo ao STF dizendo que era censura à direita, aos conservadores. Esse discurso a militância compra. Com Queiroz é diferente. É corrupção comezinha mesmo, deputado desviando dinheiro. Não dá mais para dizer que é perseguição. Em política, tudo pode mudar. Mas nesse momento, há um avanço concentrado de peças na direção do Palácio do Planalto. Esse não é um jogo rápido, não. Vai durar meses. Bolsonaro pode sobreviver? Claro que pode. Mas olha, vai ficando cada vez mais difícil.